todos, meus amigos, muito bem-vindos a mais essa live da Casa do Caminho. Uma alegria, um contentamento, uma satisfação de estar presente com todos, né, nesse aprendizado e ter ao lado assim, mestres da a altitude, da estatura do professor João, do professor Tarquínio. Então, para a gente é sempre uma comemoração, um banquete, como se diz, né? Bem, no âmbito da espiritualidade, do aprendizado, da convivência e tudo aquilo que nos fortalece, que é fundamental para todos nós, né? Para a nossa saúde. Estava falando agora há pouco aí de uma gripe meio esquisita que está dominando aí todo mundo. É justamente nessa hora que nós precisamos aumentar a nossa imunidade. E essa imunidade só é possível justamente de se ligar ao bem, de se ligar a boas causas, às boas coisas, os bons pensamentos, as emoções. Tudo isso realmente é fundamental. Perfeito? É claro que, evidentemente, muitos ainda estão chegando, e nós vamos aqui já nos preparando, já preparando o mestre Luiz aí para a prece inicial, para que possamos iniciar nossa live. Bem-vindo, Luiz. Então, que sejam todos bem-vindos a nosso encontro espírita filosófico, agradecendo a presença de nossos convidados, Tarquínio e João Tomás do Amaral, já de longa data amigos da Casa do Caminho e companheiros de nossa jornada em busca de mais luz e conhecimento. A todos os presentes e aos que não puderam comparecer, pelo menos até o momento, e recebo igualmente as vibrações de paz e concórdia que invocamos aos espíritos superiores que preside este nosso encontro, para que todos comunguem da mesma harmonia que desejamos ver implantada em nossas vidas, para que, enfim, se possa confirmar ser este o reino que Jesus nos anunciou. Sabemos, pelo exemplo e testemunho do mundo espiritual, que esse novo mundo pode ser alcançado mediante nossa dedicação à concepção científica, filosófica e religiosa a que a doutrina espírita nos convida a compreender. Que possamos, como nos incentivou o Mestre Jesus, a nascer de novo para sermos merecedores da vida que é, nas palavras do apóstolo Paulo, justiça, paz e alegria no Espírito. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. E como todos já sabem, nós teremos a gravação nas redes sociais da casa, que é YouTube e Facebook, né? Para aqueles que, porventura, não possam assistir presentemente conosco aqui. Uma frase, apenas então somente inicial, para a gente fazer as nossas reflexões, e em seguida eu já faço a apresentação dos nossos convidados. De Emmanuel, tá? Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindível ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Emmanuel com as suas frases maravilhosas, né? Alguém que quis falar algo ou eu que ouvi demais? Então, vamos cá, lembrando, presente aqui conosco o Antônio Carlos Tarquínio, que é professor, doutor em filosofia, comentarista do jornal Nova Era, né? E da TV Mundo Maior, e articulista da agência Toanda, entre os muitos requisitos e referências, porque se nós formos falar todos os itens aqui, nós vamos, né, ter um tempo bem maior. E do João Tomás do Amaral, professor, doutor em educação, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico, apresentador e comentarista do jornal Nova Era e da TV Mundo Maior. Muito bem, muito bem. O Tarquínio pediu inicialmente um comentário, fazer uma introdução,
né, para passar a palavra ao João Tomás. Tarquínio, você tá conosco já? Agora é capaz que vocês me ouçam, né? Opa, agora sim. Não tinha ligado o microfone, como sempre, né? Os velhos estão tudo pirado já, né? Tudo pirado. Então, eu queria primeiro dizer bom dia a todos, queria agradecer o convite, né? Agradecer ao convite, que é sempre recebido quase como uma, digamos assim, uma ordem, né? Venha, né? E nós fazemos de bom grado, gostamos de estar aqui junto com vocês, não é? Queria também agradecer ao Luiz aí pela bela prece, né? E uma prece, se a gente prestou atenção, já foi uma aula, né? A prece foi uma aula, né? Com citação de Paulo e tudo mais, né? Então, eu pedi para o Salomão 5 minutos, mas eu vou usar 3, né? Bom dia, João, também, que eu não conversei com o João ainda hoje, né? Bom dia. E aí, eu só queria posicionar, assim, posicionar uma coisa. O professor João, né, ele vai... Parece que tem alguém com o microfone aberto aí, está vazando, entendeu? Por isso que você ouviu, Salomão. Enfim. Tá. Né? Talvez seja o seu mesmo, hein, que está vazando seu barulho aí. Não sei. Enfim. É o do próprio Salomão que está aberto. Acho que é o seu microfone está aberto. Então, veja, as pessoas que já me conhecem, né, sabem que a minha fome é por saber por que o Espiritismo se diz filosófico. Também me interessa muito saber, mesmo, se... deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso. Também me interessa muito saber não só se o Espiritismo é filosófico, mas se há uma filosofia espírita, né? Se há uma filosofia espírita. Agora, e se há, o que ela é? Porque se você for pegar a literatura espírita, e eu não estou falando de uma literatura espírita que vem depois, se você pegar a literatura espírita das próprias obras mesmo, fundamentais, a palavra filosofia aparece como adjetivo e não como substantivo. O espiritismo filosófico, não sei o que filosófico, mas nunca a filosofia espírita, como substantivo, no sentido substantivo da palavra. Isso me interessa, sempre me interessou. E o caminho que a gente vai fazer hoje, já passo a palavra para o João. O caminho que a gente vai fazer hoje, em princípio, o João vai trazer, como a gente combinou, a visão de Schopenhauer. Né? O Schopenhauer vai passar uma visão da filosofia contemporânea e da filosofia pós-moderna, no período da pós-modernidade. Então, esta é a hora, o professor João vai trazer descortinar esta visão, e depois eu virei, dentro das possibilidades, trazendo tanto a visão religiosa da vontade, primeiro a visão religiosa, depois a visão filosófica, mais antiga. E qual é a visão espírita? Entendeu? Nós só vamos inverter a ordem. O João vai começar pela contemporânea, e eu depois volto para falar da antiga, da religião e tudo mais, tá bom? Dentro daquilo que for possível fazer. Então, João, por favor, já estou parando aqui para você poder explorar aí o seu caminho, tá bom? Bom, da mesma forma que o Antônio Carlos já agradeceu a oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã, podendo conversar um pouco sobre essas questões que são bastante significativas e, com certeza, como sempre colocamos, essas questões, com certeza, elas não se fecham, muito pelo contrário, elas abrem uma oportunidade de reflexão bastante significativa, né? Bom, agradecer a todos pelo convite, agradecer ao Antônio Carlos também pela oportunidade de nós fazermos esse trabalho conjunto,
que, na verdade, já estamos em atividade em várias oportunidades, em alguns anos, né? São poucos anos, nós somos jovens, mas já faz algum tempo que eu e o Antônio Carlos somos parceiros de troca de ideias, impressões, e isso realmente é bastante significativo para a nossa, não só, né, discussão de estudo, como também de crescimento pessoal, bastante significativo. Bom, eu vou contar um pouquinho, inicialmente, da história. O Antônio Carlos, vai segurando, dá uma limitada no meu tempo aí, senão tem muita conversa, aí me dá um toque. Bom, o tema é bastante interessante, a ideia é o seguinte, contando um pouco de história, eu tenho me dedicado há algum tempo, né, a fazer uma tradução do ensaio sobre o livre-arbítrio do Schopenhauer, né? É um livro bastante significativo, tem algumas traduções em português, mas eu estou mexendo com a primeira tradução que foi feita do alemão para o francês. Eu escolhi essa trajetória e não ler já o que está pronto, por conta que esta é a primeira tradução que existe do livro para o francês, do alemão para o francês. E aí é interessante porque te obriga, na verdade, a fazer uma viagem na busca da discussão do texto que ali está, procurar enquadrar em determinados aspectos. Então, vejam que essa questão sobre o livre-arbítrio já não é uma questão nova, é uma questão que já vem permeando vários grupos, assim, um grupamento bastante significativo de filósofos, né? Bom, e aí a história é a seguinte: como é que Schopenhauer acabou se debruçando sobre esse tema? Então, na verdade, é o seguinte: houve, né, dando um pouco de história, houve um concurso promovido pela Real Academia da Noruega. E aí, o tema, isso em 1838, né? E na Real Academia da Noruega, lá em 1838, estava aberto um concurso público, né, de ensaios, cujo tema, a pergunta que deveria ser respondida é: o livre-arbítrio pode ser demonstrado pelo testemunho da consciência? Então, quando Schopenhauer escreve esse texto, ele trabalha em cima do grande tema que foi proposto pela Real Academia da Noruega. Muitos filósofos concorreram e Schopenhauer acabou ganhando o prêmio, foi premiado, né, o primeiro colocado, e ganhou esse prêmio em 1839, né, foi premiado em Trondheim, em 20 de janeiro de 1839. Então, vejam que é um percurso filosófico atendendo a uma questão de um concurso. Bom, nesse percurso filosófico que o Schopenhauer faz, no sentido, né, de responder a essa questão, o livre-arbítrio pode ser demonstrado pelo testemunho da consciência. Então, ele inicia o livro com uma primeira, com algumas duas questões importantes. A primeira questão que ele tenta responder, é o seguinte: o que é a liberdade? Né? Então, o que é a liberdade? E na abertura dessa tradução francesa, Malebranche ele coloca que a liberdade é um mistério, né? É um mistério. Mas, ao iniciar a tentativa de resposta, começando o que se entende por liberdade, Schopenhauer acaba colocando a liberdade em 3 níveis, né? Em 3 níveis. Ele chama de a liberdade, a primeira liberdade, que é a mais natural, chamada de liberdade física, que é aquela que nos coloca diante da retirada de todos os impedimentos, de todos os obstáculos, né? Essa que nós comumente conhecemos. Só que, na verdade, o Schopenhauer abre a conversa colocando o seguinte: olha, a sensação de liberdade é um conceito negativo.
porque você tem que, para você sentir a liberdade, você tem que ter ausência de alguma coisa. E ele, quando coloca que, na verdade, você tem que estar livre de algum impedimento e livre de algum obstáculo, então ele coloca, olha, se você tem um impedimento, se você tem um obstáculo, isto tem aí uma noção de força. A noção de força é uma noção positiva. Portanto, para eu ter liberdade, eu tenho que ter essa ausência de força, essa ausência de impedimento. Portanto, a liberdade é um conceito negativo na sensação de Schopenhauer. Bom, tem algumas coisas interessantes aqui que eu pontuei, né, que eu já estou traduzindo, já estou no capítulo 4 da tradução e não tenho dado muita sequência, está um pouquinho separado. É o seguinte, quando ele trata da questão do conceito de liberdade física, tem algumas coisas que chamaram a atenção e acho que é muito próprio para o momento que nós estamos vivenciando agora, né? Quer dizer, ele diz o seguinte, que a natureza criou o homem e só o homem livre é feliz. Só o homem livre é feliz. Mais adiante, ele também faz uma citação que eu separei aqui, que eu acho que vale a pena nós trazermos para essa conversa, que é: um povo é livre quando ele é governado por leis de que ele é o próprio autor. Ou seja, ele está, na verdade, obedecendo à sua própria vontade, quer dizer, na medida em que o povo se coloca como o autor da legislação, o povo está se colocando diante de exercer certos cumprimentos, certos regramentos, mas a partir da sua própria vontade. E aí ele acrescenta. Então, vejo que os temas atuais não são tão novos e não são privilégios dos nossos tempos. Porque aí, quando ele cita sobre essa questão do próprio povo, né, estar livre diante das suas próprias, da criação da própria lei, ele, mais adiante, diz o seguinte, ó, a liberdade política deve, por consequência, estar ligada à liberdade física. Então, vejam que parece, né, já que não é de agora, que a questão política é um entrave. Então, a liberdade política tem que ser, na verdade, semelhante à liberdade física. Né? Tem ali uma certa similaridade. Bom, daí o segundo nível de liberdade que o Schopenhauer traz é o que se chama de liberdade intelectual. Ele diz que vai conversar sobre a liberdade intelectual. Ele começa a sua discussão fundamentado nas questões de Aristóteles sobre a reflexão voluntária ou involuntária, né? Mas ele diz que coloca a liberdade intelectual como uma liberdade logo a seguir da liberdade física, porque ela está muito mais próxima da liberdade física do que da liberdade moral, que é a terceira liberdade que ele coloca. Então, só que ele diz o seguinte, ó, discutir a liberdade intelectual não é uma coisa tão simples. Nós vamos ter que ler o livro inteiro e eu vou discutir a liberdade intelectual só depois que vocês lerem o livro todo. Então, vejam que, embora ele aproxime a liberdade intelectual muito mais próxima da liberdade física do que da moral, mas só vai tratar da liberdade intelectual ao final, né? Praticamente no final do livro, porque é uma coisa que você precisa ter a noção de tudo que ele está querendo discutir dentro do livro para depois entender. E o terceiro nível de liberdade é a liberdade moral. E ele diz, olha, é aqui que eu vou tentar dar resposta à grande questão formulada pela Real Academia da Noruega. Então, vejam que, na verdade, ele vincula a questão do livre-arbítrio, né? A questão do livre-arbítrio à questão da liberdade moral. Bom, ele dá sequência a todos esses escritos, né? E uma das grandes questões é o seguinte, que ele também coloca que a liberdade moral tem alguns obstáculos. Que obstáculos são esses? Por exemplo, questões que envolvem ameaças, promessas, perigos, né? De que você pode correr, ou seja, que estabelece algum medo. E aí ele diz o seguinte, só que nós temos uma questão central aí na questão para discutir a liberdade moral. Para discutir a liberdade moral, eu tenho aí que olhar o seguinte, eu tenho uma questão intrínseca que é a vontade, né?
Tanto é que Schopenhauer, a obra mais importante do Schopenhauer, dentre as várias obras que ele escreveu, é O Mundo como Vontade e Representação. É uma obra em 2 volumes. Eu tive a oportunidade de ler e anotar os 2 volumes. É uma viagem incrível, são 2 volumes grandões, né? Eu não trouxe aqui para te mostrar, mas é uma coisa assim bastante significativa. Então, ele diz o seguinte, que a gente tem sempre dentro da questão da liberdade moral, que a gente tem uma noção clara que é o seguinte, assim, olha, mais intuitiva é liberdade, é poder agir, poder querer é livre, você é livre só porque você pode querer. Então, o que acontece? Ele faz uma pergunta que norteia, na verdade, praticamente uma boa parte do trabalho, que é o seguinte: eu sou livre se eu puder fazer o que eu quiser. E quando ele coloca essa questão, eu sou livre se eu puder fazer o que eu quiser, mais adiante ele coloca, ó, quando eu coloco o que quiser, pressupõe liberdade moral. Por quê? Porque aí é o seguinte, eu posso fazer o que eu bem entendo? Não é bem por aí. Então, essa questão de poder fazer o que bem entende não é uma questão que não passa pelo crivo moral. Então, você tem a liberdade moral. Bom, é uma coisa interessante, porque Santo Agostinho também dá uma certa aproximação em 4 categorias, quando o Santo Agostinho também discute, né, um dos primeiros a discutir sobre a questão do livre-arbítrio, ele coloca que essas questões estão muito afeitas a afeições da alma, e ele coloca 4 categorias. O desejo, né, que é o querer, com uma semelhança com Schopenhauer, o medo, a alegria e a tristeza. E aí a grande questão é, desejo e alegria é uma vontade que aprova o que você quer? É uma pergunta, quer dizer, o desejo e a alegria é uma vontade que aprova o que você quer? E aí o Santo Agostinho coloca que o medo e a tristeza, ele coloca uma questão, é uma vontade que sente o que você não quer? Então, veja que aí nós temos uma certa similaridade com a questão que envolve as ideias do Schopenhauer, né? No que tange do Schopenhauer. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, e aí é o seguinte, está vinculado à liberdade física, está vinculado à liberdade moral, mas fazer o que eu quiser, né? Então, conclusão. Então, aí entra a chamada liberdade moral, tem que ter esse determinado crivo. Bom, uma coisa interessante é que, na verdade, assim, no Schopenhauer, ele, ao final, ele vai concluir que é o seguinte, claro, tem um passeio, uma viagem bastante significativa pelo ponto de vista da discussão, né, sobre esse ensaio sobre o livre-arbítrio, né? E a discussão é interessante porque a primeira questão que ele coloca é para entender essas noções de liberdade, né? O que se entende, por exemplo, o que se entende por consciência, né? O segundo passo que ele vai discutir é o que se entende por consciência. Quando ele vai discutir o que se entende por consciência, começa a uma discussão de caráter, olha, o que está dentro de mim, ou seja, uma discussão assim, eu tenho consciência, mas tem coisas que estão em mim, mas tem ações que estão externas a mim, né? Bom, dentro desse contexto como um todo, começa o percurso, né, do Schopenhauer, no sentido em que ele vai colocando essas questões de percepções internas, percepções externas, mas ele diz o seguinte, olha, para sintetizar essa parte do Schopenhauer, bom, o livre-arbítrio vai decorrer da liberdade moral, porém, como o homem, para ele, o homem é provido de uma vontade intrínseca. Não é o querer, não é o desejo, é uma vontade intrínseca, que muitas vezes em Kant é entendido como uma coisa em si, né? Bom, ele vai acabar concluindo que por conta de que o homem tem vontade, ou seja, o ser humano é provido de vontade,
e essa vontade interfere na liberdade moral, que então essa limitação, esse obstáculo, vai fazer com que ele conclua que nós não temos esse livre-arbítrio que nós imaginamos ter, absoluto. Ao longo dessa conversa, ele também vai colocando um outro conceito muito importante, que é o conceito de necessidade, que hoje nós nos deparamos com isso de uma maneira bastante significativa e é ponto de partida para muitas conversas. Porque hoje em dia, com esse consumismo que nós temos, desvairado, né, nós temos aí a questão da necessidade essencial e da necessidade criada, motivada pelo marketing, e vai por aí afora. Então, nós temos aí um outro confronto, um outro conflito. Lembrando que Schopenhauer escreveu esse texto em 1838, antecede a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Né? Então, veja que isso permeava, né, a Europa de uma maneira bastante significativa. Então, é importante contextualizar que Schopenhauer, né, e Kardec vivenciaram tempos comuns. Né? E aí o Antônio Carlos, que sempre está em busca da filosofia espírita, né, desse percurso, é importante nós juntarmos, então, essas questões que são extremamente interessantes. E por falar em questão, né, do Livro dos Espíritos, aí no capítulo 10, uma coisa importante, no capítulo 10, no item 9, que vai tratar da lei de liberdade, né, da lei de liberdade, estou aqui com uma das versões do Livro dos Espíritos, né? Aí o que acontece? Kardec coloca que a liberdade tem aquela chamada liberdade natural. Vai implicar na liberdade absoluta? Mas Kardec coloca aqui na questão da liberdade a liberdade natural, a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência. Então, para Kardec, não é? O livre-arbítrio vai decorrer desses níveis de liberdade. Só a partir daí, no Livro dos Espíritos, ele tem aqui o item, né, relativo à questão da escravidão. Depois ele discorre um pouco rapidamente, tem duas questões sobre a liberdade de pensamento, né? E o item 4, aí nós vamos discutir, ele vai discutir a liberdade de consciência, que tem aqui da questão 835 até a questão 842, portanto, oito perguntas que vai tratar da liberdade de consciência. Então, quando nós vamos olhar a questão do livre-arbítrio pelo ponto de vista do Kardec, é o seguinte: se tem liberdade de pensar, então tem liberdade de agir, desde que tenha vontade de o fazer. Vejam que, na verdade, isso dá um confronto de ideias com aquilo que o Schopenhauer coloca. Eu posso fazer o que eu quiser? Né? Aqui diz, se tem liberdade de pensar, então tem liberdade de agir, desde que tenha vontade de o fazer, quanto às coisas que lhe são necessárias. Então, eu chamei a atenção para algumas palavras que estão em Schopenhauer, que também estão na construção da ideia de livre-arbítrio, né, no sentido kardecista. Né? Então, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, a questão da liberdade de agir. Olha, tem obstáculo, não tem obstáculo? Esse obstáculo é físico, esse obstáculo é moral? Como é que é isso? Né? Mas aí fica na vontade de você o fazer. Então, aqui a gente tem uma questão que parece que a vontade kardecista não é a vontade de Schopenhauer. E dentro desse contexto, fecha-se o pensamento, fecha-se a reflexão quanto às coisas que lhe são necessárias. Então, quando, em muitas oportunidades em que nós conversamos sobre livre-arbítrio, fica muito distante, na verdade, essa questão de agir se é necessário ou não.
E isso passa por uma questão que aqui se passa pela questão da liberdade de pensamento, liberdade de consciência, mas passa também pela definição da liberdade moral. Então, vejam que existem aproximações, existem distinções, e que nós precisamos, na verdade, aprofundar dentro de um determinado contexto em que Schopenhauer contraria a existência do livre-arbítrio, e aí nós temos um percurso de Santo Agostinho, Kardec e tantos outros pensadores que apontam para o livre-arbítrio. Eu acho que eu usei quantos minutos? Uns 15, 20? Eu fico por aqui e o Antônio Carlos segue aí, tá bom, pessoal? Eu acho que isso introduz um pouco daquilo que nós podemos conversar, né? Um pensador que nega o livre-arbítrio e a doutrina espírita que aponta para a existência do livre-arbítrio. Mas existem temas, conceitos que estão aí, que se aproximam, mas que precisam ser compreendidos de uma maneira bastante significativa para que a gente refine essas ideias. É isso aí. Agradecendo a paciência de me ouvir nesses minutos iniciais aí. Viu, João? Não, maravilha, muito legal, né? Muito legal, porque a gente vai ter aí, tem uma baliza, né, para pensar o tema, né? E eu acho que talvez, né, se você me permite, se você me permite, só queria dizer que, em relação ao que você está falando, que o Schopenhauer não é teísta. Então, Schopenhauer não acredita em Deus, e ele tem uma concepção de vontade que depois vai se precisar na ideia na filosofia de Nietzsche, e nós sabemos que o Nietzsche vai fazer a afirmação clássica de que Deus morreu. Ao fazer essa afirmação, ele, de certa forma, está dizendo que aquela relação que no cristianismo havia entre os homens e Deus não existe mais. Acabou. Não é que Deus morreu, né? E a sua filosofia é muito interessante. Eu estou lendo agora um livro que trabalha com essa ideia. Eu não vou por aí, não, hein? Eu não vou por aí. Mas porque senão a gente vai me escapar aqui o meu tempo. Mas agregar só isso, que para Nietzsche, que é extremamente influenciado pela filosofia de Schopenhauer, para o Nietzsche, uma filosofia como a nossa, por exemplo, né, é um absurdo. A filosofia espírita. Por quê? Porque ele pretende negar qualquer forma de transcendência. Quando ele diz que Deus morreu, ele quer exaltar a vida, e a vida, para Nietzsche, tanto como para Schopenhauer, é uma pulsão cega e não controlável. Não controlável. Então, nesse sentido, a filosofia espírita, para Nietzsche não fala sobre a filosofia espírita que eu saiba, mas para Nietzsche seria o seguinte: nós vivemos, existe um sentido de niilismo, que é justamente o sentido da negação da vida por conta de uma transcendência. E ele vai se pegar nisso, ele vai dizer que, ele diria, o espiritismo, tanto quanto o cristianismo, é uma ilusão, de certa maneira, né, em que as pessoas perdem a sua vida, a vida que poderiam viver plenamente, em função de uma vida, de uma outra vida, de uma transcendência que não existe. Mas não é disso que eu vou falar, né? Não é disso que eu vou falar. Então, veja, então o que eu preparei para vocês, não sei se vai dar tempo, mas o que eu preparei para vocês é a visão tradicional, religiosa cristã, do que viria a ser a vontade no ser humano. E eu vou partir, porque esse texto foi interpretado, muitas vezes interpretado, eu vou partir de uma carta de Paulo aos Romanos,
né, que é a 7ª carta, que é dos versículos 14 e 19, que diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Isso é Paulo falando. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que eu quero, mas faço o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois o querer o bem está a meu alcance, mas, porém, o praticá-lo, com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que eu não quero. Isso é Paulo falando, né? Então, veja, no ponto de vista tradicional cristão, né, a desarmonia, a incongruidade, a discrepância, enfim, o conflito íntimo que Paulo descreve nesses versículos, foram estendidos à própria humanidade. À própria humanidade como um todo. E para muitos cristãos, representa a descrição da essência humana. O tal versículo talvez seja a principal razão da crença de que o homem é um ente decadente, degenerado, corrompido em sua mais profunda intimidade. Santo Agostinho, utilizando essa e outras passagens do Evangelho de Paulo, para justificar a sua teologia do pecado, para justificar a sua teologia do pecado, causará sérios danos à noção de ascese, ascesis, espiritual, proveniente da filosofia. Tarquínio, o que tem a ver isso que Paulo afirma com a noção de ascese, com a noção de esforço pessoal? Ascese, ascesis, significa, é uma noção muito antiga, né? Ela está muito relacionada com uma escola antiga chamada cinismo. O cinismo, ele vai ser fundado por Antístenes, que foi um discípulo direto de Sócrates. E o cinismo tem uma palavra que chama-se ponia, em grego. Ponia significa justamente esforço. Esta filosofia, que na verdade não é tratada como filosofia por grandes historiadores da filosofia, não é tratado como filosofia, é tratado como um movimento espiritual. Eles não tiveram um lugar onde eles ensinavam. Não. Né? E o maior, digamos assim, ícone, que é o Diógenes, né? O Diógenes vivia na rua, andava na rua, né? O Diógenes é o cara que é configurado, né? Que aparece dentro de um barril, né? Então, ontem mesmo eu estava comentando, aí o Luiz, desculpa, né? Luiz, me desculpe, por favor. Estava contando que o grande Alexandre, né? O grande Alexandre, ele, vocês sabem, né? Ele saiu lá da casa do pai dele, lá de cima da casa do pai dele, e foi parar na Índia. Na Índia. Ele foi dominando todo mundo até a Índia. Por isso ele é um grande. E era grande mesmo, nesse sentido, ele era enorme. Né? Um grande conquistador. E tem detalhes muito interessantes que não vale a pena, senão eu vou me perder, eu não quero perder o tempo. Mas um detalhe importante, que eu acho interessante, é que o grego koiné, o grego popular, ele surgiu em função justamente desta ação dominadora que ele exerceu por todos os lugares que ele foi conquistando. Por quê? Porque ele fez as pessoas, os sábios que andavam com ele,
ele fez eles escreverem uma gramática grega. E aonde ele entrava e dominava, ele impunha o grego. Né? Isso tem importância? Lógico que tem. Uma importância enorme. Porque os primeiros evangelhos que surgem, eles emergem no grego koiné. Ou seja, o grego koiné é o grande veículo da palavra do Cristo, que em grego é querugma. A palavra do Cristo, ela surge para a humanidade no grego koiné. Aliás, o mesmo grego com que vai se escrever a história, a filosofia, no período chamado helenístico, né? Que é muito importante, mas não interessa agora. Tá bom. Mas esse detalhe é importante. Né? O grego, por exemplo, de Epiteto, que é um cara que está situado no Império Romano, vivendo no Império Romano, é o mesmo grego com que se escreveu o Evangelho. Né? Ok, então, de certa forma, quando alguém diz assim, mas tem uma relação entre filosofia e cristianismo, né? Isso, desse ponto de vista, é óbvio. Não está falando nada demais. Né? Pois se escreveu as verdades, se foram escritas as verdades do Evangelho, as verdades da palavra do Cristo, foram escritas em grego koiné, só isso já prova. Né? A origem da revelação, a origem não, eu diria assim, o veículo da revelação cristã é a palavra da tradição dos grandes filósofos. Bom, Santo Agostinho, utilizando essa e outras passagens do Evangelho de Paulo para justificar sua teologia do pecado, né, causará sérios danos à noção de ascese espiritual proveniente da filosofia. Então, o conceito de ascese, grosso modo, é o conceito de se trabalhar. É o conceito, um dos conceitos mais antigos e, de certa maneira, reúne toda a cultura helênica. Porque o homem é visto como sujeito de paideia. O homem é visto como uma obra de arte que deve esculturar a si mesmo. A esculturação de si mesmo faz parte da cultura helênica como um todo. É possível perceber o desdobramento, as implicações dessa noção deturpada sobre o homem nas críticas de Pascal feitas a Epiteto. Pascal, e eu explico, Pascal acusa Epiteto de soberba e arrogância, por promover a crença nas forças do homem no sentido de seu progresso espiritual. Quem fala ascesis, fala ascese, perdão, eu fico com o grego na cabeça, quem fala ascese, está se referindo à possibilidade de se progredir espiritualmente. Quando você defende a ascese, você está defendendo que existem possibilidades no próprio homem dele fazer seu caminho para a divindade. Dele mesmo fazer esse seu caminho para a divindade. E não se faz caminho para a divindade sem trabalhar-se. Não se faz caminho para a divindade sem esculturar-se. Mas o Pascal foi um filósofo cristão com grande influência na época em que viveu. Eu acho que, se eu não estou enganado, ele viveu um pouquinho. A Ivina está ouvindo nas conversas? Não sei se a Ivina está ouvindo. A Ivina é especialista em Pascal. Se a Ivina estiver ouvindo, ela vai me corrigir. Estou, professor. Muito bom. Então, eu acho que o Pascal vem depois de Descartes, certo? Ou não? Certo. Agora eles se encontraram, eles tiveram um contato.
Muito bom, muito obrigado. Tá? Você vê, é bom a gente Tá. estar com um especialista, que a gente anda tranquilo, né? Não, vocês E, é que são os especialistas, estou adorando. então, Não quero perder mais esses encontros. que bom, que bom. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E aí, quer dizer, eu estava pensando no Descartes, por quê? Sim, bom, enfim, então ele está depois de Descartes e tal, e ele é um cara de muita influência, mas assim, ele é seguidor, o Pascal. Olha, entendo, o Pascal faz uma crítica a Epiteto. Aí você vai dizer assim para mim, pô, mas eu não estou interessado em Epiteto, né? Tá bom, é que eu estou usando o Epiteto como símbolo da filosofia como um todo, da filosofia antiga como um todo. Quando o Pascal critica Epiteto, ele está criticando a filosofia como um todo, a filosofia antiga como um todo. Portanto, isso nos interessa, né? E o Pascal, ele, quer dizer, vai acusar o Epiteto de soberba, de arrogância e tal. Esse cara é muito... O Pascal não joga lama, não. Ele também elogia. Assim, olha, se esse cara soubesse... Ele tem um lado que é muito bacana, né? Ele tem uma adoração por Deus que é incrível. Nunca se viu, ele não fala isso, mas eu estou falando, nunca se viu na história da filosofia um filósofo tão agradecido mediante a Deus, mediante a divindade. Não tem mesmo, não existe. E o Pascal sabe disso. Mas diz, mas ele se perde na arrogância. Mas o Epiteto se perde na arrogância de achar que pode o que não pode. De achar que pode o que não pode. Ou seja, Epiteto peca quando defende as possibilidades do homem de conquistar a si mesmo, de fazer progresso espiritual a partir das possibilidades que ele mesmo tem. O Pascal vai dizer, isso é arrogância. Isto é uma afirmação de autossuficiência que depõe contra Deus, que depõe contra a criação, o Criador. O problema é que o Pascal, ele segue um cara chamado Cornélio Jansênico. O que faz o Cornélio? O Cornélio retoma a tese da graça de Agostinho, né, e funda o janseísmo, cuja tese é a seguinte. Prestem atenção. Eu estou amarrando meu burrinho aqui. Eu estou amarrando meu burro aqui. O jansênico vai dizer o seguinte. O pecado original tirou do homem a liberdade de querer e o tornou incapaz do bem e inclinado ao mal. Deus somente concede aos seus eleitos, pelos merecimentos do Cristo, a graça da salvação. Portanto, o homem, que está muito claro, o homem tem de ser salvo. O homem é objeto da salvação. E apenas se salvará se for salvo. Ponto. O homem está na dependência da graça divina, da gratuidade de Deus, para poder ser salvo da sua condição de corrupto, de dissoluto, de decadente. Qual é a visão cristã do homem? O homem é um ser dissoluto, corrupto, corrompido e perdido, na sua mais profunda essência. Tarquínio, será mesmo? Sim. Esta é a visão tradicional cristã. Os excertos de Paulo, somados a outras passagens do Evangelho, como esta de João, que eu vou ler aqui, corroboraram a tese de que o ser humano é essencialmente corrupto e decaído. A luz veio ao mundo, Jesus, né? Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Isso é João.
E há outras falas do Cristo em que ele faz alusão, que Jesus faz alusão, en passant, à maldade do homem, que radicalizadas foram usadas para justificar que o mal faz parte da natureza humana. Ora, a filosofia antiga não compartilha com o cristianismo, com este mau cristianismo, vamos dizer assim, né? Esse ponto de vista. Tampouco o espiritismo. A filosofia socrática platônica parte de uma antropologia que afirma categoricamente que o homem não erra porque quer. O homem não erra por malvadez. Sobre isso até é interessante. A palavra que se traduz por pecado no cristianismo é a palavra hamartia. Hamartia, em grego. O que significa a palavra hamartia? A palavra hamartia significa apenas que alguém errou o alvo. Essa noção toda de pecado, de queda, isso vem depois. O termo significa apenas isso. Alguém que mira acertar ali e acerta aqui. É isso. Então, antes da noção de pecado, pecar, a palavra hamartia está lá no Evangelho. Né? Aonde se lê pecado, se lê hamartia, ou o verbo hamartano. Mas o verbo hamartano não significa porque o homem é um ser quedado, ele, então, faz o mal. Não. Antes do cristianismo, a palavra hamartia significa fulano errou o alvo. Ele queria fazer uma coisa e fez outra. Então, veja, me perdoe, né? Eu vou repetir. Filosofia socrática platônica, que assim, é preciso entender isso também. A filosofia platônica tem vários momentos. Existe um momento dos diálogos platônicos que é chamado por grandes especialistas de o filósofo, o período dos diálogos do Sócrates histórico. Depois Platão vai evoluindo e ele, no final da trajetória, ele começa a escrever muito já o pensamento dele e ele já não transpõe. Ele não apresenta o pensamento socrático mais. É isso que pensam os grandes comentaristas. Né? Então, por isso eu estou falando que a filosofia socrática platônica parte de uma antropologia que afirma categoricamente que o homem não erra por maldade, por malvadez intrínseca, mas por ignorância. Por ignorância. Você vai dizer assim, pô, mas não, eu não quero ir por aí. É por isso que Epiteto, ao definir duas esferas de cuidado dentro da vida, Epiteto vai dizer assim, ó, gente, tem coisa que depende de nós, tem coisa que não depende. Quando ele diz isso, quando ele diz que tem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem, ele estabelece dois âmbitos de cuidado. Ele diz que há um cuidado que é meu, e há um cuidado que é da divindade. Mas quando ele diz que existe um âmbito de cuidado que é o meu, eu não posso aprofundar isso agora, mas eu diria para vocês que, pelo que ele expressa, ele está dizendo que nós temos de cuidar da nossa própria alma. Este âmbito de cuidado é o campo de possibilidades, o campo de potencialidades da nossa alma. Isso é extremamente socrático também. Extremamente socrático também. Bom, é por isso que Epiteto, ao definir duas esferas de cuidado na vida, segundo Sócrates, estabelece que a própria filosofia é cuidado. A própria filosofia é cuidado. É terapia da alma. Terapia da alma. Ora, a terapia da alma existe, ou seja, a filosofia existe para que haja progresso espiritual. Paideia. Paideia. A ideia de educação por excelência. No mito da caverna,
vocês sabem, acho que vocês todos conhecem, né? O ponto, o foco principal no mito da caverna, não sou eu, não estou inventando, está lá no Platão. É a paideia. É a paideia. Portanto, quer dizer, tudo aquilo que é descrito no âmbito da caverna, gente, isso é importante, viu? Pra caramba, isso é importante pra caramba. Toda aquela discussão ali, toda aquela descrição, quer dizer, as pessoas olham para o fundo da caverna, entra uma luz lá por trás, e as pessoas estão amarradas e olhando para o fundo da caverna, e veem aquelas projeções na parede da caverna, e eles julgam aquilo ser a realidade. Mas alguém consegue se desprender desta visão e, como ele se desamarra, ele vira para ver a luz que entra pela caverna. O Platão é poeta quando ele fala isso. Porque no texto original, ele diz que os olhos do homem que estão ali dentro da caverna são para a luz. A luz é para o olhar. Então, portanto, a luz, muito embora nós estejamos no fundo da caverna, os nossos olhos significam que nós somos seres para a luz. E neste movimento de olhar, você tem as escadas. Nesse movimento de olhar, ele descobre as escadas que levam à saída da caverna. Mas, então, haverá todo um processo de subida. Haverá todo um processo de ascese. Quem diz progresso espiritual, quem diz ascese, né? Ascese espiritual, diz um movimento de subida para a luz. E na medida que subimos para a luz, temos de ir nos acostumando. O nosso olhar tem de ir se acostumando com a luz do sol e com as imagens que começam a surgir já antes, imagens e sombras que aparecem na porta, na abertura da caverna. Com o tempo, a subida culminará na visão primeiro das coisas, como elas são, não aquela projeção na parede, as coisas como elas são. E depois que os nossos olhos estiverem acostumados, olhar para o próprio sol. Para Platão, o sol é a ideia de bem, que é o fundamento inconcurso de tudo que há. De tudo o que há. Bem, então, veja, a filosofia está sobre a ideia de um certo perfeccionismo. E por isso se define como busca da sabedoria, amor à sabedoria. O filósofo é o sábio? Não. A filosofia é a sabedoria? Não. O filósofo não é o sábio. Por quê? Porque o sábio sabe. O filósofo, não. O filósofo ama a sabedoria. Ele busca a sabedoria. Ele é um praticante, ele tenta aplicar a filosofia à própria vida. Ele procura aplicar a filosofia à própria vida. E aplicar a filosofia à própria vida é, em primeira e última instância, aplicar a filosofia à própria vida é viver com sabedoria. A aplicação significa sabedoria vivida. Sabedoria vivida. Então, existe uma tensão do filósofo em relação à sabedoria, e essa tensão é sua busca por ser melhor.
O filósofo, quando busca a sabedoria, ele busca ser melhor na vida, dentro da própria vida. É isso. E para ele fazer isso, ele precisa cuidar da própria alma. Ele precisa ter o foco, seu foco principal no cuidado da sua própria alma. Bom, quanto tempo mais eu tenho aí, hein? Mais um minuto? Me diga aí. À vontade, meu caro. Nós vamos até 11h30, que é o horário programado, né? Então, Ah, tá se bom. você Uhum. quiser falar mais uns 10, o João mais uns 10, ou deixar uns 10 minutos para pergunta eventual, a gente agradece aí aos Tá bom, expositores. tá bom. Então vamos lá. Aí o João, se quiser também, fica à vontade, mas eu teria mais uns 5 minutinhos aqui para dizer, né, para a conversa não ficar solta, né? A teologia espírita, que não dá para entrar, né? Mas eu vou falar en passant, a teologia espírita vê contradição nessa concepção da origem profana e decadente da essência humana. E não endossa esse caminho de pensar, e muito ao contrário, ela rejeita totalmente essa visão. Como Deus, que tudo sabe, criaria um ser bom que se voltaria para o mal? Só se ele fosse burro, né? Será que Deus é burro para criar um ser que se volta contra ele? Né? Não dá, né? Não dá. Ele que sabe tudo, ele que é onisciente, existe uma contradição na ideia de Deus quando você aceita que o homem tem uma essência corrompida. Quer dizer que Deus criou o homem para o mal, e ele é essencialmente mal, sendo criação de Deus? Não dá, né? Não tem condições. Como que uma criatura proveniente da pura bondade se tornaria essencialmente má? Então, veja, aqui está um ponto que a gente pode, vamos dizer assim, entender por que há uma filosofia espírita. Por que há uma? Por que dá para afirmar que há? Eu não sei se há. Quer dizer, é lógico que, bom, enfim, eu acho que dá para afirmar, sob a luz da filosofia antiga, nós podemos afirmar. Por que podemos afirmar? Podemos afirmar porque o espiritismo está alinhado com certas teses da filosofia. O espiritismo está alinhado com certas teses. E esta tese é uma das teses mais fundamentais que existe, né? É imperioso se perguntar sobre a coerência dessa argumentação. E, portanto, quer dizer, eu não vou entrar na teologia, eu até tenho aqui, mas eu não vou entrar, porque aí nós iríamos muito longe, mas eu queria dizer o seguinte, então, a doutrina, se você pegar a classificação dos espíritos, da escala dos espíritos, no livro dos espíritos, eu não vou pegar, vocês devem saber isso de cabeça, né? Vocês vão ver que a base, quando Kardec classifica os espíritos, a base é espíritos simples e ignorantes. Perceberam isso? Espíritos simples e ignorantes. Por que não espíritos maus? Está aí. Então, a gente precisa perceber isso, que o pressuposto espírita, no que diz respeito a uma antropologia, pode-se dizer até uma antropologia filosófica, é que o homem não é essencialmente mau, mas que é simples e ignorante. Só por essa afirmação, nós sabemos que o espiritismo está alinhado diretamente com a filosofia socrático-platônica. Não naquele jeito. Sócrates falou isso aqui. Não. Sócrates é o cara que acredita que o homem erra
porque não sabe o certo. Se ele souber o certo, ele vai fazer o certo e não o errado. Por quê? Porque o homem não é intrinsecamente mau. Então, quando você pega, eu vou termino aqui minha fala aqui. Quando você pega a seguinte afirmativa, que o homem é o artesão do seu próprio destino, o que isso significa, né? O significado profundo que tem à luz disso que viemos conversando. O homem é o artesão do seu próprio destino, significa que todo o mal que ele colhe, ele mesmo plantou. Significa que não há um mal intrínseco no homem. Que não há um mal intrínseco no homem. E que ele pode construir a sua felicidade se ele fizer as escolhas certas. Porque é ele o construtor. É ele o que edifica a sua própria vida, e não outro. Né? Então, a coincidência disso, quer dizer, nós precisamos começar a pensar se a gente está vivendo de forma compatível com isso. Ou se nós estamos pensando ainda dentro do modelo do mau cristianismo. Do cristianismo, interpretado inclusive depois porque isso tem uma história, né? Isso não termina em Agostinho, né? Isso vem daí em Lutero. O Lutero é um frei agostiniano. Ele vai entregar a mão, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a Bíblia, que era lida em latim, as missas eram em latim, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai colocar a Bíblia na mão do povo. Mas ele põe a Bíblia na mão do povo com esta limitação. O homem não pode salvar a si mesmo. Ele só pode ser salvo. Então, quando você aprende que religião é ser salvo e que filosofia é salvar-se, filosofia é salvar-se. É o homem salvando a si mesmo. É o homem fazendo o seu caminho para a divindade. Então, esta é a opção fundamental do Espiritismo. Esta é a opção fundamental do Espiritismo. Portanto, o Espiritismo está alinhado, e pode-se dizer uma filosofia, porque ele ratifica, no seu corpo doutrinário, ele ratifica verdades da filosofia para dentro do bojo dos seus raciocínios e das suas ideias. Portanto, se eu não estou vivendo em compatibilidade com essa ideia, eu sou um espírita católico e não um espírita. Fico por aqui. Muito bem, muito bem. João, você quer fazer a tréplica? Não, maravilha. Acho que nós estamos tendo a oportunidade de poder estar falando coisas que fundamentam uma fala do outro, e com certeza acho que o Antônio Carlos traz uma visão bastante significativa, muitos elementos bastante importantes, né? E acho que vale a pena lembrar que Schopenhauer, na verdade, era uma pessoa que tinha um temperamento muito amargo, né? Porque ao longo da sua vida ele sofreu alguns baques. E, curiosamente, esses baques vieram das mulheres. E a primeira mulher que talvez criou um grande problemaço para ele teve porque foi a mãe, né? Certa feita, conversando sobre coisas semelhantes sobre Schopenhauer lá na Universidade de São Paulo, as mulheres do grupo falaram: nós não gostamos do Schopenhauer porque ele ataca as mulheres. Aí eu comentei: olha, é o seguinte, vocês têm que ter uma certa condescendência com Schopenhauer nesse sentido, porque é o seguinte, quando ele escreve a tese de doutorado dele, que é a tese de doutorado dele tem como nome a quádrupla raiz, né, do princípio da razão suficiente,
e ele vai comentar com a mãe não dá nenhuma atenção para ele, porque a mãe estava preocupada com outras questões, né? Era uma pessoa desvairada naquela França tão agitada, participava de grupamento de artistas da época, né? Então, com literatos, então era uma coisa bastante curiosa. E provavelmente não deu muita sorte também no âmbito dos relacionamentos com as mulheres. Então, no final da vida, ele se trancou, né? Fazendo as suas reflexões. Mas acho que é importante pontuar isso, porque acho que a forma com a qual o filósofo também, da mesma forma que o Antônio Carlos colocou, conduz a sua vida, é como ele também vai refletir sobre ela. Né? E quando... João, Oi? Mas me permita, eu tenho uma tese também para contrapor, é que eu acho que ele não entendeu as mulheres porque ele não se casou. Esse é o ponto fundamental. Entendeu? Então, Jesus também não nisso também, porque ele teve problemas com uma vizinha também, com quem ele brigou, não é isso? Ele acabou empurrando uma vizinha, ela se machucou, depois ela abriu uma ação indenizatória, ele perdeu, teve que sustentar essa moça, essa senhora, a vida inteira, mas eu acho que ele não passou pela experiência do casamento, e isso, de fato, foi um fator muito empobrecedor na vida dele. Também considere isso não como uma ironia, mas talvez como algo a se pensar, tá bom? Desculpe. Não, mas com certeza, eu acho que essas questões favorecem, até porque no relacionamento com o outro, né? Consciência, né? É conhecimento né? É ter consciência com o outro, não é isolado. Então, acho que esses aspectos são bastante interessantes de serem discutidos, né? Pelo ponto de vista de que isso também formata uma forma de olhar. Da mesma forma que ele era, assim, tinha uma vida muito amargurada, ele também era muito prepotente, né? Tanto é que ele concorreu, Schopenhauer fez um concurso na Real Academia da Dinamarca e essa tese dele não foi premiada. E ali tinha Hegel, tinha vários Fichte, né? E aí ele diz o seguinte, aqui na Real Academia da Dinamarca as coisas não funcionam bem porque todo mundo se merece um ao outro, né? Mas é o seguinte, esses filósofos que não olham para o meu trabalho, na verdade, eles estão abrindo mão de não conhecer aquilo que eu tenho para ensinar, mas com certeza os filhos, netos e bisnetos vão ter que aprender muito com o que eu posso ensinar e que eles, na verdade, não quiseram. Então, ele tinha um certo ar, talvez, de forte, vamos dizer assim, muito seguro de si, que chegava à beira da prepotência, né? Então, é por isso que, ao longo, o Antônio Carlos falou aí da questão da escolha, né? É importante lembrar também que a não escolha é uma escolha, eu escolhi não escolher, né? Então, é uma coisa bastante curiosa, porque passa pela questão da consciência e daquilo que ele chamou de liberdade moral. E é por isso que, num determinado ponto, ele vai chegando à discussão de que é muito fortemente possível apontar de que não haja, que o livre-arbítrio não é um conceito absoluto, né? É parcial. E aí ele diz o seguinte, a vontade está em conformidade com a vontade, então ele vai trazendo uma série de reflexões sobre as suas reflexões que dão um caminho bastante significativo para que a gente possa olhar, né, e verificar o que há de aproximação, né, e o que há de distanciamento, né? Mas, quando nós vamos observar, como eu acabei frisando na conversa, algumas palavras, alguns conceitos, eles têm assim, uma proximidade muito grande. E é o que eu disse, para mim chama muito a atenção na questão da abordagem sobre o livre-arbítrio, pelo ponto de vista kardecista, né, de Kardec, quando amarra as questões da necessidade, que é um aspecto fundamental. Só que, na verdade, o Schopenhauer coloca o seguinte, nós temos uma vontade, e aí ele coloca a vontade diante da consciência, que é com ele próprio, né, mas com os outros, mas com ele próprio, e a vontade diante das percepções externas, que o Antônio Carlos traz muito bem o epiteto. Tem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Então, vejo que, na verdade, buscar, né, fundamentar as nossas conversas em cima desses mais variados filósofos que passaram e pensaram, né? O Antônio Carlos trouxe aí o Blaise Pascal, né? Trazer um livro dele importante, Meditações, e lembrando
que ele foi também matemático, né? Ele estruturou um conceito matemático que já existia desde os chineses, e que depois eu trabalhei em cima, que é o triângulo de Pascal, que é uma tabela numérica. Então, ele como Descartes também, né, que é a Ibn, né, acabou comentando do Descartes. Aí o que acontece? Também tiveram essa passagem. Ivina, né, que também estruturaram a sua passagem atuando na filosofia, na religião e também no âmbito da matemática. Então, vejam como essas coisas estavam muito próximas de grandes pensadores e grandes matemáticos. Então, é uma coisa interessante. E essa questão de trazer o Schopenhauer é realmente um contraponto gostoso para poder balizar essa conversa bastante significativa pelo ponto de vista da doutrina espírita. Mas, porém, se a gente coloca uma visão da espiritualidade, né, dentro de uma corrente ou outra, né, isso é bastante significativo. Ontem, na USP, nós tivemos uma conversa em que surgiu a questão do perdão, né? Quer dizer, olha, o Antônio Carlos falou, você atira no que viu e pegou no que não viu, né? Então, tá bom. Então, entra aí a concepção, então tá bom. Se eu fui ofendido, então é o seguinte, perdoa. Na doutrina, assim, dentro da concepção judaica, diz que não tem o perdão individual, tem um perdão divino. Então, uma pessoa não perdoa a outra porque é tido como uma coisa que não está no âmbito dele, mas está no âmbito, perdoar está no âmbito divino. Não significa não compreender, né? Mas o indivíduo não daria esse perdão, né? O se doar completamente, né? Perdonar, se doar completamente. Então, eu acho que está aí um caminho bastante significativo. Essas conversas são conversas que têm que ser aprofundadas, porque, às vezes, uma frase te leva a ter uma tertúlia bastante significativa, né? E aqui nós estamos trazendo aqui um levantar de poeiras que mexe, com certeza, com a possibilidade de reflexão e de ação de forma fortemente significativa. Fico por aqui. Perfeito. Teve uma pergunta aí que eu não sei se foi o José que fez, assim, apareceu na tela. José, se for você, quiser comentar em viva voz para a gente poder apresentar aí para os nossos amigos. É o José Lourenço. José Lourenço, né? O José Lourenço escreveu aqui, né? Que ele disse que o Freud, né, apenas para lembrar, o Freud casou-se e teve uma filha. Estudou profundamente o psiquismo humano e teria dito que ninguém entende as mulheres. Eu concordo totalmente com ele. Discordo totalmente do Luiz. É porque ele nunca viu o livro, né, para entender as mulheres. Você já viu o livro? Eu falei para mudarem, pô. Que eu falei. Eu não quero acrescentar um comentário, eu só lembrei disso quando o João estava falando, que eu achei interessante, porque o Freud falou isso, e a minha tendência é com o Tarquínio, é achar que ele está certo, porque eu mesmo casei 2 vezes, tenho 3 filhos, 3 netas, e não entendo patavina da Mas uma brincadeira, vamos dizer. José, mas você tem que perguntar se você é um homem melhor hoje. Essa é a pergunta. Eu tenho dúvida. Separação é irrelevante. Eu tenho Você é um homem melhor hoje ou não? muita dúvida. Então não, eu não sei, não. Eu tenho muito... Olha, eu estou frequentando os estudos lá com o Tarquinho, de vez em quando ele dá uma chibatada na gente e eu dou a carapuça direto e reto. Agora, com relação ao entendimento das mulheres, eu estou cada vez mais confuso. Vamos ver o que vai dar. Obrigado, gente. Um abraço. Talvez a resposta seja das mulheres, né? Talvez é porque Freud não teve vizinha, quem sabe? Hein? Legal. Mais alguém quer comentar algo assim que temos aí uns minutos para ir para o encerramento? Alguma pergunta, alguma questão? Fica à vontade, minha gente. Por favor. Jaime, João, não sei se eu vou falar uma grande besteira, mas de tudo que eu aprendi com vocês hoje, a conclusão que eu chego é o seguinte: analisando sob o ponto de vista não é nem espírita, mas espiritualista, né, da crença em Deus, da fé em Deus,
Só Deus mesmo tem o total livre-arbítrio, ou absoluto livre-arbítrio. Porque, ainda que nós tenhamos liberdade, essa liberdade será restrita pelo arbítrio. Por sua vez, vai ser restrito pela consciência, vai ser restrito pela nossa ainda escassa sabedoria, já que nós estamos ainda caminhando na direção da divindade. É isso mesmo? Essa pergunta foi para alguém específico? Para você, pode responder. Pode ser você, João. Olha, eu como amante do estoicismo, né, eu penso que, em primeiro lugar, é preciso saber que o conceito, a palavra livre-arbítrio, tem lugar e hora, que ela foi criada por Santo Agostinho. Santo Agostinho cria esta palavra nesse contexto que eu levantei para vocês, dentro desse contexto. Já na filosofia antiga, você tem elementos que mostram, por exemplo, vou dar 2 exemplos importantes. Até o estoicismo, não havia nos grandes pensadores, Platão e Aristóteles, a ideia de uma alma só. Então, com o estoicismo, é que se vai ter a ideia de que existe uma alma no ser humano. Esta alma eles vão chamar de hegemonikon. Mas esta alma é entendida como substrato da vontade humana. Tanto, eles vão chamar de proairesis, esta dimensão ontológica no ser humano, que é totalmente indeterminada e que é uma cidadela interior que determina. Então, no estoicismo, quando você tem esta divisão entre as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós, no estoicismo, você é livre, absolutamente livre, para dominar a sua própria alma. E eu acredito nisso, porque a questão não é limitar a nossa vontade, estou falando da filosofia antiga, diante de Deus. Por quê? Porque, pelo menos em estoicismo, Deus, ou Zeus, ele respeita tanto a nossa liberdade, porque ele é livre, que ele não reservou a si o direito de interferir nesta cidadela interior. Nesta dimensão ontológica do homem, chamado proairesis, só o próprio homem determina-se. Aí, nem Deus entra para determinar. Se você analisar a maneira como se pensa a teologia no ponto de vista espírita, eu acho que ela está muito mais para isso, porque porque no espiritismo há uma defesa de que o homem, sendo o artífice da sua própria vida, ele é que determina. Ele determina a sua própria vida. Pra vocês verem, eu não entrei na discussão, por exemplo, do desdobramento das outras vidas. Eu não entrei nessa questão, né? Não dá tempo de entrar. Que isso complica enormemente a questão. Complica. Por quê? Porque eu não estou sujeito apenas ao que eu fiz nesta vida, mas às escolhas que eu fiz em outra também. A ponto de Kardec dizer, os espíritos dizerem, né, que quando nós estamos desprendidos do corpo físico, vamos pressupor isso, que existe outra vida e que a vida não começou no berço nem termina no túmulo. Então, nós fazemos as nossas escolhas também sobre a nossa vida atual. Então, veja, nós somos sujeitos de escolha até quando desprendidos determinamos a nossa própria vida. Nós determinamos nossa própria vida até nisso. E eu me lembro, eu brincava com isso, dizia assim,
tem gente que fala, pô, mas se eu escolhi essa... Ai, perdão, não vou falar. Se eu estou na aula, eu falo besteira, aqui eu não vou falar. Se eu escolhi essa vida de coisa que eu tenho, não é? Eu estava bêbado, não é possível. Para ter uma vida dessa que eu tenho, eu estava bêbado. Né? Mas não é, você estava sóbrio. Você estava vendo tão nitidamente as coisas. Perdão, já termino. Você estava vendo tão nitidamente que você escolheu caminhos que às vezes não são muito, digamos assim, agradáveis. Mas até isso, muitas vezes, aquilo pelo que a gente passa também é fruto das nossas escolhas. Também é fruto. Então nós escolhemos tanto que não tem como não escolher. Nós temos uma liberdade muito grande. Então, mas eu acho que vale a pena chamar um outro filósofo mais contemporâneo, né? O José Ortega y Gasset, que sempre afirmou que é o seguinte: é o homem e as suas circunstâncias, né? Por isso que vale a pena ir mais a fundo na questão do Schopenhauer, quando ele aprofunda em outros capítulos assim, a vontade diante da consciência, a vontade diante da percepção externa. E talvez seja bastante interessante também nós pensarmos o contexto, né, em que cada construção, né, dessas filosofias acabaram sendo estruturadas. Quer dizer, em que contexto as coisas aconteciam? Por exemplo, trazer para a nossa realidade hoje determinadas circunstâncias, nós estamos expostos, né, às questões externas de uma maneira fortemente expressivas. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas tomam decisão porque hoje estão expostas a um processo de marketing muito violento. E aí o que acontece? É essa ação externa que te conduz a determinadas coisas que está no nível da escolha. Eu nem quero, mas eu sou tão, vamos dizer assim, fulminado por um marketing pesado, eu não tenho nem necessidade, mas esse fulminar, né, impõe a mim um desejo de ter. Né? Muitas vezes as pessoas nem aguardam, nem exploram um telefone celular naquilo que ele pode oferecer e já estão na fila para comprar o mais moderno quando ele nem domina o que ele tem antes. Então, vejam que é o seguinte, então aí está, é escolha, é querer, é necessidade, né? Então, vejam que hoje em dia nós estamos aí dentro do contexto, falar, não, você é produto do que você escolheu, você sofre as consequências do que você escolheu. Então, eu quero chamar a atenção para esse aspecto, porque as atuais circunstâncias determinam alguns caminhos para algumas pessoas, claro, não são para todas, mas é significativo, né? Ou principalmente hoje em dia, a questão das marcas, né? Quer dizer, por que eu compro uma marca e não compro outra, né? Eu estava comentando com os amigos, eu tenho uma prima que trabalha numa confecção em Portugal, né? Ela é gerente de uma grande confecção. Quando eles confeccionam para uma empresa, que é a empresa deles, vai lá uma certa etiqueta, esse produto tem um preço. É a mesma modelagem, é o mesmo tecido, é a mesma fabricação, mesmo tudo. Mas mudou a etiqueta, mudou o preço. Então, por que eu não quero da marca portuguesa e eu quero uma marca internacional e vou pagar por ela, né? Então, conclusão, isso não era uma vontade, simplesmente foi uma escolha. Então, eu quero crer que quando Schopenhauer coloca a vontade diante da consciência, a vontade diante da percepção externa, mais do que nunca hoje nós vivemos um grande diferencial entre eu querer, né? Eu quero o que eu quiser, né? E ele coloca eu também não quero o que eu não quero. Então, conclusão, são questões bastante significativas que apontam que hoje em dia escolher pode não estar na profundidade que talvez o Schopenhauer colocou, no sentido de que, olha, tem que passar por uma inteligência, por uma liberdade moral. Né? Então, quer dizer, hoje muitas pessoas só escolhem pura e simplesmente por escolherem algo que vai, na verdade, os colocar diante de uma circunstância. Eu sou melhor porque eu tenho o produto A do que você que tem o produto B. Só quero chamar a atenção, quem primeiro explorou, dentro do mundo atual,
essa percepção de que você é melhor se você tem A e não tem B, ou quem tem B é inferior a quem tem A, foi a marca de automóvel a Mercedes-Benz. Ela mexeu. Se você não tiver um Mercedes-Benz, você não é um cara classe A. Então, veja que o que eu quero só chamar a atenção, complementando a conversa do Antônio Carlos, é que, no fundo, o contexto em que cada filosofia dessa foi estruturada e trazê-la para os dias atuais, né, tem que ter alguma adaptação, porque hoje nós temos as circunstâncias que devem ser fortemente observadas para a gente poder entender, né, o que era, como diz a doutrina espírita. Você tem livre-arbítrio de escolher isso, optar por isso ou por aquilo, levando em consideração a sua necessidade. E há escolhas que não atendem a necessidade nenhuma. Então, é por isso que é importante entender, talvez, por que o Schopenhauer fala, olha, tem livre-arbítrio, mas não é absoluto, né? Enquanto, na verdade, a gente às vezes pode confundir o livre-arbítrio só com escolhas. Eu acho que o livre-arbítrio não está só no nível da escolha, tem que ter essa profundidade mais ampla de chegar nessa consciência mais refinada aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Que, olha só, hoje, Muito bom, pelo muito jeito, bom. nem almoçar eu vou, tá? Porque eu já estou abastecido aqui. Viu? A minha alma está repleta. É uma escolha. É uma escolha, é uma escolha, é uma escolha, é uma escolha. Minha gente, como nosso horário é 11h30 e a disciplina nos alerta para o momento, né? Gostaria de falar só uma frase final aqui para as nossas reflexões e convidar depois a Maria para fazer essa prece de encerramento. Olha a frase do Emmanuel, mais uma, né? Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão, no modelo de Jesus, para criar o bem. Né? Então, a partir desse momento, como foi muito falado aí nas opções, né, que nós temos de escolha, né? Então, nós temos sempre um modelo. O modelo está aí. Então, se nós conseguirmos aproximar, né, as nossas escolhas dentro desse padrão, desse modelo, então eu acho que a vida pode melhorar. E é o nosso desejo para todos, né? Que tem esse discernimento, essa coerência, né? Salomão, Oi. eu só posso acrescentar um pensamento. Eu estudei um português profundamente, e quando eu digo profundamente, é até um certo nível. Bento de Jesus Caraça costumava falar, né, que liberdade e cultura se identificam da seguinte maneira: sem liberdade não há cultura, e sem cultura não há liberdade. O que vocês desenvolvem por meio dessas atividades é um aprofundamento da questão cultural que também vai proporcionar essa ampliação de liberdade. Perfeito, ótimo, perfeito. Muito bem. Maria, então você poderia fazer a prece final, Maria? Seu microfone, liga seu microfone, Maria. Desculpe, gente. Agradecemos imensamente essa oportunidade única de elevarmos nosso pensamento, conscientizarmos-nos da necessidade de um estudo maior para que possamos alçar o grande voo ou um voo maior. De suma importância, os conhecimentos, a base filosófica para a nossa orientação, que a gente, quantas vezes eu me sinto satisfeita e plena com o conhecimento espírita, que a doutrina espírita me trouxe, e que a gente precisa se alargar mais, porque esse conhecimento maior, a compreensão maior, nos ajuda na espiritualização mais próxima, fica mais fácil esse caminho. Agradecemos imensamente esse momento, a palavra dos professores,
eu não sei, fiquei até assim, um pouco triste de saber o tanto que eu preciso estudar. Mas eu anotei algumas coisas, posso dar alguns passinhos. Agradeço imensamente a seu Salomão, aos nossos mentores da Casa do Caminho, que nos traz essa oportunidade, nesse sábado lindo, da gente evoluir, aprender um pouco mais. E assim, com o coração cheio de amor e agradecimento, deixo a todos nossa palavra de gratidão. Muito obrigada. E que esse momento pode se repetir muitas vezes. Muito obrigada a todos e que assim seja, graças a Deus.